Este é o Palavra que Fica, um podcast mensal de literatura que se propõe a explorar as múltiplas camadas da língua portuguesa, desdobrando-a assim nos seus diversos géneros literários e deixando que a palavra então se cruze e engrandeça com outras formas de expressão artística, da música ao cinema, do teatro à fotografia, da pintura à performance. Aqui a palavra é tanto musa como condutora e é um fio que liga territórios criativos distintos para revelar assim novas leituras, diálogos inesperados ou sentidos em expansão. Eu sou Joana Clara. E eu sou a Maria João Covas. E agora podem sentar-se confortavelmente e desfrutar desta viagem literária. Que é uma viagem que vai desde 1990, quando o nosso convidado nasceu. Aos 15 anos publicou um livro de poesia, Condensação. É licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos pela Universidade Nova de Lisboa. Temos aqui 3 ex-alunos da Universidade Nova de Lisboa. Pronto. Estamos muito bem. Fez mestrado na mesma área e tem uma pós-graduação em escrita de ficção. Foi 2 vezes à Alemanha de caminhão-tiro em busca de uma história, a primeira das quais aos 13 anos, e nós vamos querer saber tudo sobre essas viagens. Trabalhou numa vacaria, num escritório de turismo e num alfarrabista. Em 2014 ganha o Prémio Leia com o seu primeiro romance, O Meu Irmão. No final de 2018 publica o seu segundo romance, Pão de Açúcar. E foi não só aclamado pela crítica, mas venceu o Prémio Literário José Saramago e a Fundação Círculo de Leitores 2019. É o único escritor português que ganhou os 2 grandes prémios de literatura portuguesa, o Prémio Leia e o Prémio José Saramago. Em abril e maio de 2019 percorre Portugal a pé. Esta é grave, Afonso, muito grave. Ao longo dos vários quilómetros que a Estrada Nacional 2 tem e que resultou no livro Leva-me Comigo. Este ano lança um último livro, porque é o mais recente, digamos assim, O Último Avô, que é um livro, e eu já li, se acreditam na minha palavra, é um livro brilhante. É colunista do Jornal de Notícias, semanalmente com a rúbrica Ansiedade Crónica e participa no programa 5 à Quinta da Antena 1. Bem-vindo, Afonso Reis Cabral. Olá, obrigadíssimo, Maria João. Obrigado, Joana. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho seguido muito o trabalho da Maria João Covas já há anos, e, portanto, eu acho sempre extraordinário e lindo como pessoas se dedicam à literatura e aos livros de coração completamente aberto e a dispor do seu tempo para mostrar aos outros as leituras que gostam, os livros que os entusiasmam. Quer dizer, para partilhar isto e até para gerar uma ideia de comunidade, não é? E eu vejo sempre a leitura como algo tão solitário, tão prazeroso, ótimo e tudo isso, mas muito solitário, que realmente ver que é também algo de comunitário e de partilha é lindo. E, portanto, obrigado à Maria João e à Joana por esse trabalho. E obrigado pelo convite, claro. Muito obrigado a nós. Obrigado. Obrigada a nós. Afonso, 13 anos, caminhão-tiro, vamos embora à procura de uma história, como é que é? Foi isso. Como é que é? Muita inconsciência minha, não dos meus pais, felizmente, porque apesar de tudo, não foi ir à boleia. Eu aos 13 anos, fui à Alemanha de caminhão-tiro. Não fui à boleia no sentido de ir para a estrada e fazer sinal à espera de que parasse o primeiro caminhão. Ainda assim, nós sabíamos que o camionistas, que o Pedro Ribas era de confiança, tínhamos referências, mas ainda assim conhecemos-lo no dia em que eu parti, nas férias de Páscoa de 2003, penso eu, portanto tinha 13 anos. E foi uma jornada, na altura, completamente inesperada para mim. Não me lembro, para ser sincero, não me lembro que raciocínio é que me levou a querer ir, mas deve ter sido um bocadinho aquela coisa de contágio entre pai e filho. Eu e o meu pai sempre partilhámos entusiasmos, ou melhor, o meu pai sempre partilhou também os meus entusiasmos e vice-versa, porque uma coisa leva à outra. E deve ter sido uma conversa à volta de caminhões e a partir daí aconteceu. Não me lembro bem. Mas o que é certo é que foi uma jornada para alguém com 13 anos, meteu-me um pouco medo em muitos momentos,
E foi a primeira vez que estive sozinho, quer dizer, estive sozinho, não, estava com o camionista, que era um homem extraordinário, uma pessoa incrível e de uma retidão, extraordinário. Mas foi a primeira vez que estive longe de casa, sem os meus pais verdadeiramente, num caminhão, a atravessar fronteiras, quer dizer, a primeira noite fiquei um bocadinho amedrontado. Mas é Eu preciso ter uma gostava de experiência perceber incrível. como é que o Afonso Reis Cabral, pai, pensa se a filha lhe fizer esta proposta agora. Eu acho que não aceitaria com tanta facilidade como aceitaram aos meus pais, certamente. E Os tempos lembro-me também são que, outros. sim, e lembro-me que a minha mãe, em particular, estava com muito medo. Mas pronto, de facto correu bem. Eu acho que, vamos lá ver, nós permanentemente vemos a exceção, ou seja, as coisas de mal que acontecem, isso é que é notícia, isso é a exceção, é de facto o que salta aos olhos, o que é preciso falar, mas ainda assim o ser humano, em condições mais ou menos corriqueiras, tende ao bem. De outra maneira, claro que toda a história da humanidade é um arrazoado de horrores, sabemos disso, mas são também arrazoados excepcionais, porque se virmos bem a nossa vida cotidiana, do dia a dia, as pessoas conseguem relacionar-se na rua, conseguem cooperar, conseguem estar numa conversa sobre livros sem se morderem uns aos outros, conseguem. Quer dizer, portanto, o tecido social depende disto e depende de uma bondade inerente ao ser humano, ou pelo menos de uma procura do bem inerente ao ser humano. E, portanto, isso acontece com naturalidade. E aconteceu também numa viagem com um miúdo de 13 anos e um camionista que agradeceu muito a companhia e que durante essa semana teve que ouvir muitas conversas sobre aquários, que era a minha opção da altura, aquários, escrita, já na altura eu escrevia, e sim, aquários e escrita, essencialmente. Portanto, eu levava os livros para ler de literatura e os manuais de aquarofilia. E era bastante conversador, diz-me ele, e portanto agradeceu a companhia. Isso foi combinado à cabeça, entre os dois, entre o Pedro e eu, que eu tinha que passar por sobrinho dele. Porque senão explicar a minha presença ali era alguma coisa um bocado estranha. E os camionistas, por vezes, levam a família, mulher, filhos, sobrinhos. É uma vida muito solitária, mas por vezes acontece levarem alguém. Portanto, passei por sobrinho do Pedro. Está aí uma história incrível mesmo. Acredito que deva ter dado imensas aventuras. E por Depois, falar em mais tarde, aventuras. Joana, desculpa, só Diz, diz, depois, diz. Não mais faz mal, não tarde, faz mal. eu achei que poderia dar uma história. Quer dizer, enfim, aos 13 anos, não propriamente aos 13 anos, embora eu já escrevesse. Mais tarde, e depois do meu irmão, achei que estava à procura de um próximo romance e achei que talvez desse uma história. E voltei a fazer a mesma viagem, aos 25 anos, na altura, com outro camionista, com o Joel, quase o mesmo percurso, mas aí mesmo para apontar num caderno observações, para perceber se aquela vida poderia dar um livro e talvez ainda possa dar uma vez que já fiz 2 vezes esta viagem, uma das quais com o propósito de escrever, talvez ainda no futuro venha a acontecer, não sei. Bom, Vamos ver. Esperemos que sim, vamos acreditar que sim. Falavas aqui da questão das várias aventuras que já viveste e destas 2 viagens. Tu já escreveste vários livros, tens 2 prémios literários importantes no currículo. O que é que move o Afonso nos dias de hoje para continuar a escrever? Eu não sei bem se é mover, porque eu comecei a escrever aos 9. Quando se começa a escrever assim tão cedo, aliás, só uma nota, a minha mulher costuma gozar comigo,
porque diz, quando eu digo, comecei a escrever aos 9 anos e tal, a Mafalda diz, pois, tu começaste a escrever aos 9 anos, mas eu comecei aos 6. Eu aprendi a escrever aos 6. E tem razão. Mas enfim, quando se começa a escrever aos 9 anos para ser escritor e, portanto, com o objetivo de escrever verdadeiramente, isso eu já nessa altura não tinha qualquer dúvida disso, e, portanto, vivia numa espécie de ilusão. Achava que o que escrevia era bom, aliás, com a arrogância muito típica primeiro das crianças, depois dos adolescentes, que é isto é fantástico e tal, e o que eu faço, isto e aquilo. Claro que não era, claro que eram experiências e ensaios e primeiro poesia de quem quer escrever qualquer coisa, mas essa ilusão vai se tornando realidade, ou seja, vai se tornando uma parte integral de quem eu sou. Foi-se tornando uma parte integral de quem eu sou. E, portanto, quando penso na escrita e no próximo livro, eu nem sequer imagino a ideia de alguma coisa que me mova. Não vou dizer uma frase assim, mais ou menos feita, que é como respirar, uma pessoa nada move o respirar. Mas, na verdade, se eu não escrevo, e se não estou a escrever, seja um romance, crónicas, o que seja, sinto que estou em falta para comigo mesmo. E isso começa a acumular e a gerar muito desconforto, sentimento de falhanço, de que, quer dizer, se isto me foi dado e se eu consigo escrever, sou obrigado a tal porque gosto, porque é o que eu acho que sei fazer, mas ao mesmo tempo é outra coisa, eu sou obrigado a responder a alguma coisa que me foi dada, a multiplicar isso, não é? E quer dizer, e seria como é que eu ia dizer? Seria absurdo não trabalhar muito alguma coisa que é minha e que me faz, que me realiza, mas que ao mesmo tempo pode ser dos outros, não é? E portanto, isso eu sempre senti isso e sempre fui educado nesse sentido pelos meus pais. Tu tens este talento e se não o trabalhares, se não o transformares, se não o aumentares, estás a desperdiçar alguma coisa. E isto não está bem. És obrigado a trabalhar o que tens. Pronto, é isso que me move. Então a escrita para ti é um processo mais intuitivo do que estruturado? No início de qualquer livro há certamente uma intuição. Alguma coisa que eu sei que resulta num livro, um tema, uma perspectiva, uma imagem. Por exemplo, neste último livro foi mesmo uma imagem. Foi a tal imagem que abre o primeiro capítulo e que está na sinopse de um homem de 80 anos que no fim da vida escreve um manuscrito sem dizer a ninguém do que se trata, em segredo, e que um belo dia decide queimá-lo no Jardim das Traseiras e uma semana depois morre. Foi só isto. Havia esta imagem muito expressiva também, um pouco onírica, mas muito sensorial. Eu imaginava o corpo daquele homem já velho, magro, a descer as escadas das traseiras de casa e a abrir o buraco nas traseiras do jardim, quintal, o que seja, e a pegar fogo ao manuscrito. E não sei se já queimaram algum livro, eu já, e quando se queima um livro, o papel desfaz-se muito facilmente em tiras, em pedaços que são levantados pelo calor. E ao serem levantados vão com as palavras a arder e vão caindo aqui e ali. E esta imagem eu não me largava. E a partir daí o livro foi crescendo. Portanto, Maria João, é no início uma intuição,
de certa maneira, tal como foi para o Pão de Açúcar e para o meu irmão, mas depois há uma construção criteriosa. Aliás, aqui atrás, este quadro já está um bocado antiquado, porque depois o último avô não corresponde exatamente ao que está aqui, mas este quadro foi uma fase de trabalho dramática em que eu tinha que perceber, eu tinha toda a história na minha cabeça, não é? Muito límpida. Eu sabia exatamente como era a história, mas para contá-la de uma maneira que fosse interessante e que na verdade mostrasse e escondesse, fosse mostrando e escondendo, é preciso organizar as ideias e os capítulos que têm algumas linhas narrativas próprias bem. E isto aqui foi um momento um bocado lunático, em que foi eu descrever o livro todo no Word, num documento Word em que cada capítulo correspondia a um parágrafo, depois tudo por ordem meramente cronológica. Depois recortei cada parágrafo, portanto, cada capítulo, e organizei pelas sequências temporais. À esquerda é o presente do narrador, depois é o passado do narrador, à direita, na segunda coluna, depois na terceira coluna é o passado da mãe, e por fim aqueles dois são um manuscrito. Agora não vou revelar mais, mas se calhar já revelei um bocadinho. E a partir daí o que eu fiz foi quase como... eu não sei como é que os compositores fazem, não é? Como é que gerem os silêncios, as harmonias, mas os compositores certamente têm que ter a ideia de um todo que funciona harmoniosamente. Mesmo que seja para destoar, mesmo que seja... E foi mais ou menos... acho que foi bastante isso que eu fiz aqui neste quadro. Foi pegar nas tiras e esta vai para aqui, aquela vai para ali, tal, até ao fim, para que a história fosse contada de uma maneira não linear, mas que fizesse sentido e que não destruísse a história, porque há duas maneiras de destruir a história, parece-me. É contá-la de maneira demasiado literal, aliás, demasiado cronológica, porque tende a ser... Muitos excelentes livros são assim, mas eu acho que no meu caso tende a ser chato. E depois contá-lo de maneira demasiado fragmentária. E, portanto, é preciso a harmonia e foi isso que eu tentei encontrar aqui, neste quadro. Pronto, Maria João, se calhar divaguei. Não serve. Muito obrigado. Ainda bem que fiz o quadro. Fizeste, foi super claro, e mencionaste a páginas tantas a questão do silêncio, e eu queria perguntar-te que papel tem precisamente esse silêncio e a contemplação depois na tua criação literária. Como é que eles se jogam enquanto estás a escrever? Eu, na verdade, posso responder de uma ou duas ou três maneiras. Mais literal, que é eu escrevo a ouvir música, pronto, de uma maneira simples e literal. Escrevo a ouvir música, ou em cafés. Eu escrevo em 3 sítios. Aqui, no meu escritório, isto é um apartamento com uns amigos. Esta é a minha sala, depois há a sala dos académicos e a sala não é sala, é a cozinha do José Maria Souto Moura, que é pintor e fadista. Os académicos agora não estão cá, mas muitos deles transformaram-se na verdade em escritores, como o Simão Lucas Pires e o João Pedro Vala. Portanto, muitas vezes eu ia ali aqui à sala ao lado perguntar se esta frase soava bem, se isto faz sentido e tal, e portanto eles foram também grandes leitores e ajudaram muito. Mas ouço música. No café, que é outro dos sítios onde eu escrevo, aliás, no meu café que aparece no último avô, o meu café de Campo de Ourique aparece e é onde eu escrevia muito. Aí gosto muito de ouvir o som da rua, o som das pessoas, o barulho do café, não me incomoda absolutamente nada. E na biblioteca também de Campo de Ourique, o Cinema Espaço Europa, a ouvir música. Pronto, esta é uma das respostas completamente literais. Eu sei que não era essa a pergunta. Agora, no livro em si, nos livros em si, a gestão do silêncio, ou melhor, se calhar de outra maneira, do não dito, não é? Do que não é dito, é mesmo muito importante. Um conselho que eu posso dar
a quem queira escrever. Acho que o evidente é ler muito. Isso é o evidente. Não há nenhum escritor que escreva sem ser um grande leitor. Por outro lado, aconselharia também a lerem muitos livros maus. Marcadamente maus. Não é aqueles livros que se... depois volta também há modas. Este decide-se que este é bom e que aquele é mau. Não, livros... uma borrada mesmo. Há livros assim. E, pronto, sei lá, eu vou dar um exemplo muito prático também. Não me lembro do nome do autor, mas o Psycho, o Psico, que veio a ser o livro do Hitchcock, o filme do Hitchcock, é um livro muito mau. A história tem imenso potencial, de tal maneira que o Hitchcock a adaptou para um clássico absoluto do cinema, mas o livro é péssimo. É bom ler livros maus, porquê? E esta questão do não dito é que normalmente dizem demais, sempre. Não deixam nenhum espaço para a imaginação do leitor. E o que eu tenho reparado é que a imaginação do leitor é muito, muito forte e é muito, muito importante. E por isso é preciso deixar algum espaço para que o leitor faça o seu próprio livro também. E se descrevemos tudo ao pormenor, ou se as intenções das personagens são ditas de maneira escarrapachada, portanto, se não queremos silêncio, permanentemente não queremos silêncio, o que se passa é que depois o leitor só vai ouvir uma cacofonia e não vai ter espaço, não é? E portanto é preciso esse silêncio, esse espaço para o leitor pôr lá também o seu livro, não é? E a sua imaginação. E por outro lado, isso ajuda muito, porque uma das coisas talvez importantes na escrita é saber as nossas próprias insuficiências e perceber que mais vale defendermos, jogar à defesa e perceber esta ideia não está muito bem construída. Este raciocínio do narrador não está muito bem construído. Se eu não o puser e se eu jogar pelo silêncio nesta parte, se calhar o leitor vai conseguir muito melhor intuir a partir do que lá está, tirando este excesso. Isso eu acho que é importante. Isso é uma ideia muito gira para quem ganhou 2 prémios literários. Mas ninguém ganhou. Com 2 livros, não é? Escreves o primeiro sim. E ganhas um prémio, escreves o segundo e ganhas o outro prémio. Pronto. E a minha pergunta vem daí. Tu escreves um primeiro livro, que é um livro muito, penso eu, muito pessoal, não é? Tem a ver com uma história que te diz muito. O teu segundo, quanto a mim, tem a ver com a tua vivência no Porto, porque também, é um caso que se passou no Porto e é um caso que eu me lembro. A minha pergunta era exatamente em que medida é que, e deixa-me ler-te a primeira frase do meu irmão, tu dizes, percebê-lo não era o mesmo que conversarmos. E agora falaste dessa necessidade que o escritor tem de saber as suas limitações. Então, em que medida é que se começa por aspectos mais pessoais? Porque, no fundo, para mim, e posso estar a fazer uma interpretação completamente errada, o Último Avô é o primeiro livro que eu não vejo, digamos que eu não vejo uma ligação direta, ou que eu não me apercebo de uma ligação direta contigo. E em que medida é que isso ajudou no início da tua escrita? Atenção, não tem nada a ver com a qualidade da escrita, porque essa é inegável. Não, mas compreendo perfeitamente a perspectiva. E eu até acho que o romance O Meu Irmão é um livro inevitável na minha vida. E por uma questão de facilidade ou de acesso ótimo e fácil ao material, teria que ser o primeiro. O primeiro livro é uma descoberta absoluta. E eu comecei a escrever o meu irmão quando tinha 21 anos. Portanto, já tinha muitos anos de escrita, só porque comecei novo. E, portanto, sabia
sabia não, intuía, achava que ia conseguir escrever um romance pela parte da escrita em si mesma. Pronto. Agora, isso não é nada, porque um romance não vive sem um tema e algo que seja suficientemente forte para o sustentar. Tendo eu um irmão com síndrome de Down, era para mim evidente que eu escreveria, quer fosse o primeiro livro ou o último, eu escreveria um romance a partir dessa realidade. E nesse sentido eu concordo com a Maria João, que é talvez o mais pessoal, mas é tão ficcional como este ou como o Pão de Açúcar. No sentido em que parte da minha experiência do que é ter um irmão com síndrome de Down, é certo, e portanto eu posso, não preciso propriamente de muito estudo, quer dizer, é a minha vida, e claro que posso transformar alguns episódios da minha vida e tudo isso, mas é mesmo ficcional, não é de todo um livro autobiográfico, até porque a premissa do livro, felizmente, não está na minha vida. O livro, eu acho que o livro é muito mais sobre o síndrome de Down, sobre a inveja, do que sobre a trissomia 21 ou o síndrome de Down. Porque a ideia é um irmão mais velho com tudo na vida para ser feliz, realizado, quer dizer, tem tudo, é inteligente, tem bom aspecto, uma carreira, não há nada ali que permita que ele, na verdade, seja um infeliz, que seja alguém amargurado. Já o irmão mais novo, que tem síndrome de Down e, portanto, à nascença, nasceu ferido, objetivamente, tem, pela sua própria condição, uma capacidade enorme de inocência, de amor. Claro, desde que sejam dadas as condições ótimas para viver, uma família que a carinhe e tudo mais. E, portanto, esta inocência, esta felicidade é inerentemente bela. E, portanto, numa maneira muito enviesada, é invejável. E eu queria que a inveja no livro ficasse à solta. E, portanto, sim, por um lado, tem muito de mim e muito da minha experiência como irmão de alguém com trissomia 21, mas depois tem toda essa deturpação e conspurcação, aliás, o fim do livro, quer dizer, aquela história de amor entre o Miguel e a Luciana, quer dizer, que eu acho bonita porque é totalizante, é um amor assim à antiga, e o narrador confrontado com isso. Nada disso está na minha vida de maneira nenhuma. Mas sim, nesse sentido seria evidente que fosse o primeiro. O outro foi mais ou menos por acaso, na medida em que eu lembro-me, claro que me lembro do caso de Gilberto, eu na altura vivia no Porto, tinha 16 anos, porque à altura a idade do rapaz mais velho que participou naquele horror, mas só 10 anos depois é que, lendo uma reportagem, é que eu percebi que havia muitas regiões cinzentas, por explicar, que eu não as explicaria nunca, porque o livro é construído a partir do caso real, mas é ficcional. É ficcional. E, aliás, tenho tido muitos leitores que vão em busca do caso real e que depois se sentem um bocado defraudados, porque aquilo não é bem isso, ou querem uma explicação e aquilo também não é bem isso. A literatura, eu acho que a literatura nunca é bem isso, não é? É sempre qualquer outra coisa. Mas, enfim, também há alguma justificação biográfica, digamos, embora toda aquela realidade, quer dos rapazes em instituições, em situações sociais de exclusão, da própria Gisberta, a sua condição como mulher trans, e tudo isto para mim é do mais distante que há da minha vida, não é? É mesmo muito, muito distante em todos os aspectos, social, económico, portanto
para mim era, nesse livro, o fascínio e a empatia e a compaixão de descobrir o outro e as margens e a exclusão. Aliás, também um pouco como o meu irmão, em que não há forma maior de exclusão ou forma maior do outro do que alguém com uma deficiência cognitiva, não é? Quer dizer, é um outro por descobrir, absolutamente. No caso da Gisberta, por outros motivos também, dos rapazes, e eu estava muito a explorar isto. Este de facto, o último avô, eu tive muito mais liberdade, de certa maneira, porque tinha menos amarras, muito mais liberdade, e foi o livro mais difícil, mas de longe. Muito mais difícil que todos os outros, porque eu estava um pouco desamparado. A minha imaginação era o que contava, não havia onde é que eu ia buscar isto e aquilo. No caso de Gisberta, podia buscar muitas coisas do próprio caso de Gisberta. No meu irmão, da minha vida. Aqui, claro que lá está, quem me conhece, está lá imensa coisa que reconhece, não é? Mas com muito mais distância. Deste último, só o único aspecto do livro, ou melhor, enfim, da minha biografia, que me liga mais ao tema e que, na verdade, é transversal na nossa sociedade, é eu ter um pai que foi combatente em Angola. E, portanto, cresci com muitas pessoas da minha geração, da geração acima, a ouvir as histórias ou os silêncios dos pais e dos avós em relação a esse passado que é marcante para o país, não é? E cuja memória, adulterada em muitos casos, romanceada noutros, silenciada noutros ainda, continua presente. E por isso pareceu-me que haveria material para renovar o tema, para ao mesmo tempo o tema não ser de facto a guerra colonial. Eu acho que é mais do que isso, é uma história familiar, de amores desencontrados, do luto, do que seja, mas com a guerra colonial no fundo. E tendo eu um pai que foi capitão miliciano, de facto o material também existia para o adulterar também. Porque felizmente o meu pai, para mim, é uma espécie de santo, é a melhor pessoa que eu conheço. E aquele avô do livro, nada se compara, felizmente. Tem nada a ver. Não. Olha, voltando aqui à questão dos prémios que foram referidos em relação a estes 2 livros, conquistaste o Prémio Leia, o Prémio Saramago, acaba por ser inevitável perguntar-te sempre o quão importante são estas distinções para ti, mas sobretudo o peso que elas de alguma forma acabam por ter depois quando queres continuar a escrever. E depois tu também podes ter aqui de alguma forma também o peso da genealogia, da ancestralidade que também faz não parte de ti. Não me atirem pesos para cima. Não, mas queríamos perguntar-te Sim. se sentes de alguma forma que há essa, eu não lhe quero chamar peso, mas que há esta bagagem de alguma forma que depois acaba por ser transversal e contínua depois para as tuas restantes publicações. Tu sentes isso de alguma forma? Bem, para já eu acho que os prémios, essencialmente, se os reduzirmos ao essencial, que é o que eles correspondem a um grupo de leitores, de ótimos leitores, que gostou particularmente daquele livro. É isto que é um prémio. E, portanto, a Maria João dizer que gostou muito do Último Irmão é um prémio. É exatamente o mesmo princípio. É a mesma coisa. Claro que nestas circunstâncias o que dá, e isso é um privilégio enorme, é a possibilidade de me dedicar mais tempo à escrita. E apesar disso é complicado. Poder estar, eu já estou há muitos anos dedicado exclusivamente à escrita, embora sou editor freelancer e presidente da Fundação Essa de Queiroz, mas tudo isso dá para gerir essencialmente para a escrita. Portanto, os prémios dão
essa possibilidade. E, obviamente, que estes dois em particular, ajudam muito a alertar os leitores para os livros, não é? E, portanto, traduzem-se em vendas e, quer dizer, e eu só posso estar agradecido por isso. Não, é um privilégio, é uma benesse enorme para os livros. Sinto que se eu interpretasse isso como um peso, até seria muito injusto para tantos ótimos escritores que, por um motivo ou por outro, não tiveram esse caminho, ou que ainda nem sequer publicaram os livros. Que caramba, quem sou eu agora para dizer que é um peso? Não é? Há alguns momentos em particular que são de maior peso. Por exemplo, uns tempos depois do meu irmão, porque saiu com o Prémio Leia e houve muita projeção. O Prémio Leia, eu tinha 24 anos também, portanto estava a aprender tanta coisa. A gerir. Ia aprender tanta coisa, não só a gerir essa situação, como que era ótima em si mesma, mas que tem desafios, mas gerir a vida, não é? Quer dizer, vivia sozinho desde os 18 anos, quer dizer, nos primeiros 3 anos vivi com a minha avó materna em Lisboa, porque vim para Lisboa. Mas a partir dos 21 arranjei o meu apartamento, vivia sozinho, quer dizer, estava a trabalhar para pagar a renda, estava a viver a vida, não é? E a aprender muita coisa. E houve ali 1 ou 2 momentos mais tensos. De resto é um privilégio e, portanto, só posso estar agradecido. Agora, o que eu tenho, isso é independentemente dos prémios, é uma pressão psicológica autoimposta brutal, mas brutal desde sempre, e na escrita em particular, mas desde sempre é muita coisa, como aluno, por exemplo, como trabalhador, como sempre. E, portanto, não, isso é uma questão de temperamento, mais do que outra coisa. Sim. Afonso, o Último Avô, eu depois de o ler comecei a pensar e achei que realmente, mais do que a guerra colonial, é um livro sobre família, mas também é um livro sobre memória, para mim, e é um livro sobre legado e identidade. Sim, exatamente. Pronto. Isto era importante para ti na construção destas histórias, desta história, ou seja, esta minha interpretação está certa? Completamente. Completamente. Para já há um ponto, que é a literatura propriamente da guerra colonial, ou seja, de ex-combatentes que são escritores, e há imensos casos, desde João de Melo ao Lobo Antunes, enfim, eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, o Carlos Valferraz é um dos muitos, e com o Nosso É, que é um ótimo livro. Portanto, o primeiro ponto é que há uma tradição enorme de literatura da guerra colonial propriamente dita, porque são pessoas que passaram por essa experiência e que, portanto, a quiseram transformar em literatura por todos os motivos e mais alguns, porque é socialmente e culturalmente relevantíssimo, porque viveram numa época dramática e absolutamente significativa para a história do nosso país, por aí fora. Eu não, nem pouco mais ou menos, sou uma geração muito posterior. No meu caso, o meu pai foi capitão miliciano, mas eu sou já um filho tardio. Os meus pais tiveram filhos muito cedo e depois muito tarde, portanto já sou um filho tardio e para todos os efeitos, uma pessoa da minha geração, e da minha geração vai até mais cedo, até aos 20, a geração define-se por 20 anos, acho eu, ou por 15, já não sei, mas portanto pessoas de 20 e poucos anos ainda são da minha geração e não têm pais que combateram, têm avós que combateram, não é? Portanto, na minha geração, o que se dá é um desconhecimento total, de facto, do que passaram os pais. Muitas vezes até é uma certa indiferença, ou catalogar isso como as histórias que lhes contavam e que se foi contando na infância, ou o que seja,
Claro, excetuando os casos verdadeiramente traumáticos em que marcaram, e há muitos ex-combatentes que ficaram de tal maneira marcados tipo, com stress pós-traumático, por aí fora. Mas, enfim, o que havia na minha perspectiva e na minha posição era a possibilidade de pegar no tema só como pano de fundo. E que ele fosse o que catalisa, o que faz avançar uma história que é, na verdade, familiar e que, nessa perspectiva, me pareceu algo de mais novo. Porque, não podendo eu nunca pegar no tema, sendo simplesmente um pastiche do que já se fez, nem sendo uma coisa memorialística, nem nada disso, o que era preciso fazer era, para esta nova geração e para, na minha posição, pegar no tema e usá-lo como algo que define e que está no fundo de uma história familiar. Porque ele em si mesmo, o significado que tem é de facto ajudar a definir as personagens. É um avô que toda a vida se deu como traumatizado, e o livro tem imensos spoilers, portanto a Maria João sabe e não quero de facto estragá-lo, mas que se deu como traumatizado, que é o grande escritor nacional, mas que nunca escreveu sobre isso, e portanto há quase um engrandecimento daquela figura à custa de um passado que é também não dito. E depois há as consequências que isso tem para a família, para a filha, Formiga, e para o narrador, que é o neto. E, portanto, aqui vivem depois tudo que vive depois tudo o que vive nas histórias familiares, quer dizer, o ódio e o amor, tanta coisa que existe na família, o ódio, o amor, a aproximação, o afastamento, o luto, ainda por cima a filha, a Formiga, morre muito cedo, isto também está na sinopse, portanto não há problema. E é também esta questão da identidade que a Maria João dizia, como é que aquele neto se define perante o avô, como é que o próprio avô se define a si mesmo perante os leitores, o público e a família. E depois a ideia de que a memória é de facto o espaço da ficção. A memória é muito, muito ficcional. Quantas vezes me acontece e nos acontece lembrar-nos de uma coisa de uma determinada maneira e depois vamos a ver que não foi realmente assim, confrontando as versões, confrontando. Muitas vezes não é por mal, é porque o nosso cérebro trabalha permanentemente para nos tranquilizar. Por outras vezes é, de facto. E, portanto, entre uma coisa e a outra, entre a memória, a sombra da guerra colonial e de como isso passa de geração a geração, o livro vai acontecendo. E, de facto, eu acho que é um pouco redutor, ou é bastante redutor, dizer que o livro é sobre a guerra colonial. Sim. Sem dúvida. Falavas aqui desta questão das relações e da forma como percepcionamos a família e todos os sentimentos que estão aqui envolvidos. Efetivamente, as relações familiares definem aqui também os personagens do teu livro. Esta relação entre gerações, este diálogo intergeracional, foi mesmo intencional? O que é que tu querias efetivamente transmitir com isto? Bem, para já, aí sim, a memória da guerra colonial é muito importante, porque de facto há uma fronteira quase intransponível entre gerações. No meu caso, entre a minha geração e a do meu pai, mas entre a minha geração e a dos avós, entre a geração dos pais e dos pais da minha e dos seus pais. Quem diz de combatentes diz também de retornados e, portanto, é de facto um tema que marca de tal maneira as gerações e que está como ferida aberta nas famílias e que, portanto, pode ser trabalhado pela literatura e deve, porque é onde nos dói, também nos dói no país, não é? E quantas pessoas agora, com a saída do livro, me dizem, sim, o meu pai foi combatente e eu quase não sei nada sobre
sobre ele lá, nessa fase da vida. E, portanto, se pensarmos de uma maneira, enfim, mais amorosa, estamos a dizer que os nossos pais e avós que nós amamos e que queremos, quando amamos, queremos conhecer tudo, não é? Mas não podemos e não dá. Isto levado ao extremo na figura da formiga, sobretudo na figura da formiga, pode ser dramático e no caso dela acaba por ser. No neto já não tanto. Portanto, o neto representa uma geração, é a geração dos netos, de facto, a filha a dos filhos, mas a partir daí joga-se a todas as idiosincrasias daquelas próprias personagens, não é? Daquelas... E depois a questão da identidade também do próprio neto dava-me jeito que ele quisesse ser escritor ou que ele fosse escritor em potência, porque há oposição ao avô. Portanto, no livro isto é feito porque são os dois escritores, mas nas nossas famílias quantas vezes não há coisas parecidas de um pai que tem imenso jeito para cantar e o filho também quer cantar e não consegue, ou traços de personalidade, traços de temperamento. Esta ideia da recorrência, de uma espécie de jogo de espelhos, que o livro também tem, acontece nas famílias muito. Eu acho que acontece. E depois fisicamente, claro, de repente alguém que é parecido com um bisavô ou com um avô, tudo isto parece-me um bocadinho misterioso também e, portanto, é muito interessante de escrever, acho eu. Afonso, o título Último Avô sugere uma despedida, não é? Quase. É também um renascimento implícito? Pode ser. O último avô pode referir-se a várias coisas no livro, não é? E lá está, não posso revelar para não estragar, mas sim, há a ideia de que há sempre alguém ainda por descobrir. Aliás, como acontece muitas vezes, morrer um avô e vir-se a descobrir uma série de coisas, não é? Desde, enfim, coisas mais corriqueiras e que não têm grande importância, a grandes revelações. Acontece frequentemente. E, aliás, há tantos casos na vida real que são tão mais absurdos ou tão mais recambulescos do que muitos livros que eu estava perfeitamente à vontade para pôr neste uma série de coisas que se calhar me pareciam um bocadinho puxadas, mas que na verdade a própria realidade se impõe e é mais dramática. Até pode ser. Mas há esta ideia de que depois da morte do avô se vai descobrir qualquer coisa. E, portanto, se vai descobrir o último avô. Não é? Ao mesmo tempo, o neto está a definir-se também. O narrador está a definir-se. E há a ideia de que ele corre o risco de seguir o mesmo rumo do avô. E pronto, e até ao fim do livro vamos percebendo se isso acontece ou não. Sim. Estás a trabalhar em algo neste momento, Afonso? Podemos esperar aqui novas publicações entretanto, explorar noutros géneros literários? Podes revelar alguma coisa? Eu tenho umas 10 ideias para qualquer coisa que pode vir a ser romance. Mas isto não quer dizer nada, porque pode perfeitamente não acontecer nenhuma dessas coisas. Eu acho que sou essencialmente romancista, portanto é isso que eu quero continuar a fazer. Não quer dizer que aqui e ali não apareçam outras coisas. Eu gostava que o próximo livro... Eu sinto que estes 3 livros são uma trilogia, que tem umas certas parecenças na voz do narrador, na questão das revelações finais, e também tem muitas diferenças, mas quer dizer, tem algo que os liga. E, portanto, gostaria que o próximo não tivesse isso. E que fosse na terceira pessoa, porque nunca escrevi um romance na terceira pessoa. A única coisa que fiz na terceira pessoa mais desenvolvida foi um conto grande para a revista Sábado no fim do ano passado, chamado Chimpanzé.
E acho que esse treino me possibilitou vir a escrever qualquer coisa maior na terceira pessoa. E eu gostava que fosse talvez uma novela, uma coisa, umas 100 páginas, não mais, porque aqui entre nós, estes 3 livros foram muito, muito difíceis e tiram muito de mim. E eu gostava de conseguir alguma coisa sem grande pretensão, sem a ideia de este vai ser uma coisa. Não, uma coisa suave e que mostre o que acontece quando nada acontece. Portanto, que mostre algo numa vida corriqueira e que seja ainda assim interessante e que espero que seja profundo. E tenho uma ideia muito em particular para isso. Se resulta ou não resulta, não sei, mas eu acho que vou tentar essa, e como a ideia é ser uma novela, também não vou perder muito tempo, não vai ser muito, não é como a escrita destes livros, que demorou muito, e se no fim não estiver bem, também não publico. Pronto. Mas é nesta linha, talvez. Eu acho. Muito bem. Olha, Afonso, estamos a chegar ao fim, o tempo passa muito depressa. Pois é, fantástico. Obrigado, Maria João e Joana. Estou muito contente por estar aqui. Ainda bem. Olha, última pergunta. Não sendo os teus livros, qual foi o melhor livro que leste este ano e que possas recomendar a quem nos ouve? Bem, este é muito simples porque li pela quarta vez, li pela primeira vez aos 12 anos e ao longo da minha vida tenho relido. E já tenho falado disso. Portanto, é muito simples. Li neste verão, ou reli neste verão, O A Leste do Paraíso, do Steinbeck. Quer dizer, quem não leu tem que ler. É obrigatório e quem já leu tem que reler. É uma maravilha. Aliás, sim, Maria João. Diz. Aliás, até aqui com uma informação, é que eu descobri que no início de 2026 vai haver uma série, acho que na Netflix, do A Leste do Paraíso. E faz todo sentido, porque houve o filme de 50 e pouco, do Elias Kazan, mas o livro não se adapta bem a um filme. A série é bem possível que seja uma boa série. Portanto, tudo se conjuga para Leste do Paraíso do John Steinbeck. Eu achei muito engraçado porque eu passei a tua recomendação da UC feita na livraria Lelo no Porto exatamente sobre esse livro, porque eles têm uma primeira edição que passei aos meus alunos para lhes mostrar que um escritor pode ler um clássico de uma forma sem ser pesada, sem achar que o livro é algo que não... E o Leste do Paraíso é maravilhoso em todos os sentidos e não é pesado. Apesar de ter 780 páginas. O tamanho às vezes não importa. Pode ser muito mais chato e muito mais pesado um livro de 120. Sim, sem dúvida. Olha, Afonso, muito obrigada. Muito obrigada às duas. Muito obrigado mesmo. Espero que tenhas gostado e olha, estreaste o nosso podcast. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Afonso, mais uma vez. Obrigada, até a próxima.